Então, a gente conseguiu passar isso para a nossa sociedade, né? Isso foi importante. Na verdade, só quem viu fui eu, o pai da Marília e a minha mãe, que estava junto neste dia. Eu não tinha vontade de mostrar o que a Marília tinha. Eu não sei se é porque eu não sabia falar sobre aquilo ou se é porque a sensação que eu tinha é de que eu não havia feito uma gestação perfeita, de que eu tinha causado aquilo ao nenê. Então, de certa forma, eu não fui perguntar para as pessoas, porque eu sabia que todas estavam conversando muito preocupadas sobre aquilo, ninguém sabia o que era aquilo, porque na verdade naquele momento era aquilo. Né? Mas nunca assim o hemangioma da Marília se tornou mais importante do que o nenê, né? Sempre naquele primeiro momento e até hoje a preocupação é sempre a mesma. Primeiro a Marília, não é numa apresentação a um grupo novo de pessoas ou aos próprios familiares, a Marília vem primeiro e depois então, se for necessário ou inevitável, as pessoas vêm a saber o que é a diferença que a Marília tem das outras crianças. E a reação dos amigos foi a mesma, então? Todo mundo muito preocupado, mas ninguém sabia exatamente o que era, então ninguém dava muita opinião em relação a isso. Ela vai na escola? Não. Ela frequenta... Qual que é o rol de crianças que ela é da família? Nós moramos num condomínio onde tem muitas crianças. E como o que ela tem localiza-se na perna, isso não dificulta nada no crescimento da Marília, né? E na parte social também, ela é uma criança bem comunicativa, se desenvolveu super bem. É normal. Ela ainda não tem uma idade para saber que ela tem alguma coisa de diferente. E as outras crianças que brincam com ela conheceram ela primeiro. Né? Porque ela usa vestidos, ela usa calças um pouco mais largas por ser mais confortável, ela também usa calças mais justas e precisa sempre estar com a perninha fechada em função das infecções e de tudo aquilo que o hemangioma e quem faz laser, né, dos cuidados que precisa. Ela tem desenvolvimento normal, é aceita, né? Mas algumas crianças que viram, eu creio que foram 2 crianças que viram, elas sentiram medo, elas ficaram assustadas com o que elas estavam vendo naquela outra criança. Porque talvez elas tivessem pensado, não, se fosse eu, mas foi um desconforto grande. Talvez até a mesma coisa que eu pensei, será que dói? Eu creio que tem sido. Você precisou explicar para alguma criança? Já aconteceu assim, uma criança te abordar? E aí, como você explicar isso para uma criança? Essas duas crianças que viram foram meninas. Uma era muito pequena, ela ficou só assustada. A outra ficou assustada e fez perguntas, né? Ela era uma criança maior e ela disse que medo e que é isso, né? E até a Marília está ouvindo tudo o que eu estou falando e o que as outras crianças estão perguntando. Eu acredito que ela vai conceber o que ela tem e o que ela é de acordo com o que eu vou passar para as outras crianças, né? Então eu tento explicar da melhor forma possível. É um colorido, que é como nós chamamos o hemangioma da Marília, e ela nasceu assim. E dá-se por encerrado a conversa, porque uma criança não vai ter capacidade de entender tudo aquilo, né? Então, o impacto da família foi algo que a princípio a gente não sentiu muito, porque as pessoas elas se afastam, né? Elas ficam receosas do que perguntar, mas a gente também, eu tinha a questão de fazer tudo que uma mãe novata faz, de dar banho na frente das tias, de trocar na frente dos amigos. Eu queria que desde o começo as pessoas soubessem e aceitassem a minha filha como ela era, né? Então, em nenhum momento a gente deixou de mostrar a Gabriela, de apresentar a Gabriela para a sociedade, para a família, enfim. Isso, assim, acho que foi muito forte na nossa decisão, né? De realmente apresentar a Gabriela para a sociedade. Se você quiser fazer parte da minha família, do meu convívio, você vai ter que aceitar a Gabriela, né? Então, isso foi muito forte. O que eu tenho, assim, na memória de muito forte são as crianças, né? Das crianças perguntando para mim do que se tratava. Muitas vezes, depois que os pais saíam de perto, aí vinha: tia, o que ela tem? Então, aí que eu conseguia perceber a reação das pessoas, né? Que por trás
talvez estivessem se questionando, mas não tinham coragem de chegar até a gente, né? No geral era isso. E com criança é mais fácil de lidar, porque a criança pergunta mesmo, pergunta na lata, e eu respondia, e se ela não estava satisfeita ela fazia mais uma pergunta, e a partir dali entendeu o que é, pronto, vamos brincar, né? Então não fica, ai meu Deus, coitada, por quê? Então assim, eu sempre tive muita facilidade de lidar com criança nesse sentido. No começo foi na escola, quando eu tive um acidente assim, com um colega da sala que deu problema de hemangioma, que sangrou tudo. Foi assim, o fato mais marcante na escola. Quando da infância também. Como que seus pais tratavam assim, você em relação ao hemangioma? O que eles te diziam? Eles te superprotegiam? Como que era? Primeiro eu tinha uma superproteção, né, por parte dos familiares, tudo, mas depois assim, eu próprio, assim, desde o colégio assim, primário, sempre tive assim, uma mentalidade assim, de boa, assim, né, saber que estou sem essa diferença mesmo, que, né, eles vêm perguntar pra gente tudo, mas de uma maneira normal, assim. Como que hoje é a sua relação com seus familiares e amigos? Como que eles reagem? O que hoje o hemangioma tem de impacto na sua vida, assim, com relação às outras pessoas? De impacto hoje em dia, nenhuma. Assim, a relação é super boa, tudo. Só antigamente, assim, quando eu comecei o tratamento, tudo era maior, tudo, então tinha muita gente vinha perguntar, questionar, então era mais isso mesmo, mas nunca tinha nenhum tipo de problema assim quanto ao problema, né? A dúvida mais frequente é qual é a causa do hemangioma. E a medicina ainda está em busca dessa causa. Uma outra dúvida frequente é se é maligno. E não, os hemangiomas são lesões benignas. E um questionamento também é a possibilidade de tratamento. E atualmente é possível tratar os hemangiomas, se não eliminar, pelo menos minimizar a presença daquela lesão. É uma questão de costume, né? Você se acostuma. Até essa semana eu estava comentando com o pessoal na empresa que estou prestando serviço. O pessoal falou, não, mas a gente já acostuma. É uma questão de você acostumar, né? A pessoa já nem enxerga mais o que você tem, né? A única coisa assim é, por exemplo, você está na rua. Exatamente. Você está na rua, por exemplo, o pessoal olha assim. A pessoa olha assim, dá um susto, né? Aí ela pergunta, tal. Isso é comum, é bem comum. Você lida bem com isso? Tranquilo, é aquilo que eu falo, né? Na infância, quando era mais jovem e tal, era mais complicado, né? Agora já não. Eu vou rapidinho, só uma experiência que foi, eu estava para casar, entramos numa loja de imóveis, um calor, né? Uma coisa. Eu estava de bermuda, né? Essas bermudas aqui, de meia, tênis. E escolhendo um sofá, uma loja chique, né? Eu quero aquele sofá.